Você sabia que pessoas que tendem a suprimir suas emoções, a guardar, a segurar essas emoções, emoções como tristeza, raiva, medo, elas têm 35% maior chance de morrerem por qualquer tipo de doença e 70% maior chance de desenvolverem um câncer, comparado com as pessoas que não têm essa característica, com pessoas que não guardam, que não suprimem esse tipo de emoção, como raiva, tristeza, medo. É isso que um estudo do jornal de psicossomática, estudos em psicossomática, demonstrou num estudo que eles fizeram de acompanhamento de 12 anos em 729 pacientes. Então, eles pegaram 729 pessoas, mapearam, criaram um checklist próprio, em que esse checklist determinava se a pessoa tinha uma característica maior ou menor de suprimir esse tipo de emoção, e começaram a fazer um acompanhamento. Esse estudo ele é extremamente científico e demonstrou, então ao longo desses 12 anos eles perceberam, e aí fazendo os comparativos, pegando dentro dessa população 101 pessoas tinham falecido, e aí dentro das comparações e tudo que eles levantaram, foi concluído que as pessoas que mais suprimiam as emoções, maior dano elas tinham com a saúde. E isso é muito importante a gente olhar. Olha só, a pesquisa comprovando o que a gente já escuta, o que a gente já vê há muito tempo. O quanto as emoções, elas influenciam a nossa vida. Então, vocês lembram que eu falo muito de programação, falo muito das nossas memórias, o que a gente tem guardado nas nossas memórias. Memórias inconscientes, que são as nossas programações, ou as crenças que a gente tem. E essas programações, elas determinam o nosso comportamento, as nossas escolhas, a forma como a gente pensa, como a gente age, né? E a nossa saúde. E olha só, aí o estudo comprovando isso, né? O quanto é importante a gente entender. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é, se você é uma pessoa que tende a guardar, que tende a ficar segurando o que sente, principalmente essas emoções como medo, insegurança, raiva, tristeza, ressentimento, então comece a mudar, comece a fazer diferente. E se você não consegue sozinho ou sozinha, vai buscar ajuda, vai fazer terapia, vai buscar recursos para que você consiga fazer isso, para que você pense na sua saúde, né? Então, olha só, estudo científico demonstrando o quanto isso gera um risco para nossa saúde. Eu vou explicar por que que isso, né? Como que isso fisiologicamente vai atuar no nosso organismo, como que ela vai, por que que reprimir a emoção fisiologicamente vai trazer esse malefício, esse risco maior de desenvolver doenças que podem levar à morte, tá? Mas antes, eu quero também fazer atenção que, então, se você conscientemente já percebe isso, vai buscar ajuda, tenta se expressar mais, tenta colocar para fora, não emoção desse tipo, as emoções entendidas como ruins, desconfortáveis, elas não podem ser convividas. A gente não pode conviver com elas. A gente tem que vivê-las. Isso é saudável. Então, no momento em que você está ali triste, com raiva, com medo, inseguro, insegura, não importa. Naquele momento você vive a emoção, mas depois você não pode continuar com ela, porque aí ela vai se tornar um veneno que você toma todo dia. E esse veneno vai te matando, né? Vai se te consumindo. Então, a gente precisa aprender a fazer isso, a viver a emoção, mas não conviver com ela, conviver com alegria, conviver com, né, calma, com tranquilidade, com segurança, com emoções, sensações que vão te trazer bem, que vão te fazer bem. Isso a gente convive. Mas é claro que a gente vai viver também essas emoções que incomodam, mas vivê-las. Essa é a diferença, então. Guardem isso. Viver a emoção é diferente de conviver com ela, tá bom? Mas a outra questão que eu quero trazer aqui, em relação a isso, é que 90% do que a gente carrega está no nosso sistema de crenças, nas nossas memórias. E muitas vezes a gente não sabe disso, porque as memórias são inconscientes. Então a gente não está consciente desse processo. Mas no nosso formato de armazenamento de memória, grande parte dessas memórias elas podem estar registradas e associadas às emoções. E aí, quando a gente tem associada a emoção, que é entendida como ruim ou desconfortável, como tristeza, raiva, medo, ressentimento, entre outras, elas vão ser identificadas como uma ameaça para as células. Então, nós temos receptores de memória em todas as nossas células. Isso, Candice Pert, que foi uma pesquisadora que conseguiu trazer essa contribuição e demonstrar o quanto as nossas memórias, a membrana celular, ela tem memória, e né, ela tem receptor de memória e as memórias vão sendo armazenadas lá. E isso
vai fazer o quê então? Vai trazer para a gente uma série de consequências, adaptações em que a gente nem sabe que elas estão acontecendo, porque a gente está carregando memórias e muitas delas vão estar associadas a essas emoções entendidas como ruins e desconfortáveis. Isso é o trauma. Só que não é um trauma natural como a gente está acostumado a ouvir, isso foi um trauma, foi um evento traumático. Está lá armazenado. Uma vez que a gente tem memória armazenada e essa memória está associada a emoção como tristeza, por exemplo, ou medo, raiva, ela de maneira constante vai se tornar um grande problema, porque ela vai ser um veneno ali todo dia. Ela vai fazer a célula ficar em reação de proteção. E aí o nosso sistema fisiológico não vai funcionando adequadamente. E a gente precisa explorar isso. Então, isso é também reprimir as memórias, só que de uma maneira inconsciente. Então, conscientemente, a gente tem muitos comportamentos e que a gente acaba reprimindo as emoções e não fala por uma série de coisas. E isso você pode já ir mudando, buscar terapia para te ajudar. Mas tem muitas outras que a gente está reprimindo e nem sabe, porque elas estão na nossa programação. E aí a gente precisa explorar essa programação e mudar. Então, mesmo que você não tenha fisicamente alguma questão, é importante explorar essas memórias inconscientes, fazer, vasculhar isso. E aí a gente faz isso mais espaçado. Né? Então a gente vai fazendo imersões, técnicas integrativas, né, uma vez no mês, a cada 2 meses, e a gente vai explorando essas memórias e limpando. Tá? Mas lembre-se que a gente sempre tem, a gente vai carregar muita coisa que precisa ser limpa, que precisa ser desbloqueada. Tá? E eu quero fazer atenção aqui, porque esse estudo chama muita atenção. Então, as memórias reprimidas, o quanto elas intensificam, o quanto elas vão ser um grande problema na nossa saúde. E se você quer ter saúde, se você quer ter saúde, eu não estou falando só saúde física, emocional, mas também de uma vida mais leve, que as coisas vão acontecendo, porque a gente atrai as coisas na vida, a gente emite uma frequência média do que a gente é. Isso é uma onda eletromagnética que a gente produz, que é o coração e a glândula timo, que faz parte do sistema imunológico, que emite uma onda eletromagnética chamada torus. E essa onda eletromagnética, ela vai emitir uma frequência média do que a gente é em memória. E a gente acaba atraindo as coisas na nossa vida. Isso é a força da atração. Não é a força da atração, não tá quando a gente fala assim, é o que eu penso, mas é no que eu sinto, é como eu emito essa frequência. E a gente emite isso. E aí muitas vezes a gente não entende uma série de coisas que vai acontecendo na vida. Padrões repetitivos, questões de engravidar, de parece que eu não consigo, né, eu vou lá, tento engravidar e parece que não vai. Por mais que eu esteja fazendo procedimento para conseguir fazer a fecundação, fecunda e não desenvolve. Né? Será que essas coisas são aleatórias? Será que não são memórias que estão aí impedindo? Fisiologicamente não tem nada que justifique você não engravidar, mas não, mesmo assim não está engravidando. E outras questões também, padrões repetitivos de dores, ou cada hora você está doente de um jeito, cada hora aparece um problema de saúde, ou questões relacionais, relacionamentos que sempre parece que sendo levados para o mesmo padrão, e aí pode ser relacionamento afetivo, relacionamento com amigos, no trabalho, e vão acontecendo coisas que você fala, poxa, é sempre uma dificuldade. Você acha que isso é aleatório? Não é. A gente acaba atraindo isso através das nossas memórias, do que a gente frequencia. Então a gente precisa olhar para isso. Então técnicas como o Theta Healing, a constelação familiar, a acupuntura, a nova medicina germânica, dentre outras. Eu falo dessas porque é essas que eu pratico, que é essas que eu faço e eu posso falar sobre elas. E elas são técnicas que vão explorar muitas memórias inconscientes e desbloquear essas emoções que estão associadas aí, trazendo para a célula uma reação de proteção. E quando a gente vai desbloqueando esse tipo de memória, que a gente chama de ressignificar, que é mudar a emoção associada a ela, muita coisa vai mudando, tá? Então, se você tem questões, já vai buscar ajuda. Se você não tem questões, pensem em fazer um tratamento, que é um tratamento mais espaçado. Então, você vai fazer sessões, mas bem sessões espaçadas, mas que vão trazer benefícios, tá bom? Lembra que a gente tem um campo imenso de memórias e elas estão lá atuando. Então, a gente tem muitos níveis de memórias, muitos tipos de memórias, as memórias dos antepassados, que a gente herda por adaptação biológica, que são as memórias transgeracionais ou epigenéticas, genéticas, tá lá e a gente pode ressignificá-las e tirar o efeito nocivo ou o efeito maléfico que elas estão
trazendo ou gerando por causa desse tipo de reação de proteção que acontece, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês, então, por que reprimir emoções vai causar, né, vai adoecer, por que vai deixar a pessoa mais suscetível às doenças, 35% a qualquer tipo de doença, o que leva a uma fatalidade, e 70% com câncer. Olha como é alto isso. E por isso que tem crescido tanto, né? A gente vê falar tanto do câncer, né, como uma doença que tem, né, cada vez mais casos. E por quê? Porque ó, as emoções reprimidas. Então, lembre-se disso, tá? Emoções reprimidas conscientemente e inconscientemente, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? O nosso organismo, o nosso sistema fisiológico, ele funciona basicamente ou em tranquilidade ou em ameaça. Então, ele é mais ou menos assim. E aí, o que vai acontecer? Toda vez que nosso organismo capta algo que ele entende que é uma ameaça, ele vai entrar em alerta. Porque a gente precisa se proteger, a gente precisa se defender. Primeiro a gente tem que preservar a vida para depois fazer qualquer outra coisa. Então, no momento de ameaça, a gente precisa estar em alerta total. E esse sistema de ameaça, de alerta, o que ele faz? Ele vai impedir, né, ele vai bloquear a nossa capacidade de discernir, de em compreender as coisas. Então a gente não consegue acessar direito as memórias. A gente precisa focar, atenção focada para poder o bater ou correr, né, que é defesa. O sistema imunológico, como ele gasta muita energia, ele é reduzido. Então ele fica menos ativo. Por quê? Porque eu preciso gastar energia agora não é com o sistema imunológico, é em me proteger de uma ameaça iminente à vida. O sangue vai deixar de nutrir os órgãos e vai ser direcionado mais para braços e pernas para ter mais força de defesa ou ataque. E o nosso DNA ele vai ficar mais contraído. Então, o que é isso? Existem vários estudos, e aí fizeram estudos avaliando as pessoas, e essas pessoas enquanto elas estavam assistindo filmes, documentários que levavam elas a sentimentos de amor, de gratidão e de raiva, de tristeza, elas estavam sendo monitoradas com equipamentos, e as células dela, ao mesmo tempo, estavam sendo monitoradas no laboratório ao lado, e os cientistas ali estavam analisando o DNA, vendo o comportamento do DNA ao mesmo tempo. Então, enquanto as pessoas estavam sendo expostas às emoções. E quando elas eram expostas às emoções boas, a cadeia de DNA ficava mais alongada, era exposta melhor. E quando elas estavam sob o efeito da tristeza, raiva, a cadeia de DNA contraía. O que significa isso? Significa que na célula, quando a gente tem a membrana celular, é o cérebro da célula. E aí o que acontece? Quando chega lá e você tem a memória ou a informação, a membrana manda o DNA executar o metabolismo, para replicar o que precisa ser replicado de informação para que aconteça aqui todo o metabolismo. E aí, com o DNA contraído, o metabolismo fica comprometido. Então, a gente não consegue ter as funções na sua capacidade normal. É isso que acontece sob reação de proteção. A gente vai diminuir a ação do sistema imunológico, a capacidade de pensar é reduzida, o nosso sangue vai direcionar mais para os braços e pernas e o DNA contrai. Agora, imagina que isso é um estado momentâneo. Então, é um sistema de alerta que a gente tem momentâneo. Então, ele vai ser passageiro. Então, ele não vai trazer danos, ele vai trazer, pelo contrário, ele vai trazer benefício, porque ele vai trazer a gente para proteção. Mas agora, imagina que você está reprimindo esse tipo de emoção, emoções que deveriam ser vividas ali e digeridas, você não está fazendo isso, você está segurando, contendo elas. Então, emoções de raiva, tristeza, medo, insegurança, ressentimentos, frustração, dentre outras, e aí você está reprimindo isso. Isso no seu sistema está atuante. Então, você está sentindo aquilo, só que você não está elaborando elas, você não está botando para fora. Isso quando você sabe. Fora que a gente tem nas memórias inconscientes. Então, o nosso sistema fisiológico vai estar o quê? Em alerta. Então, você vai ter células que estão em reação de proteção. E isso vai causar um processo inflamatório crônico, né? Crônico, baixo e contínuo, que é o estresse crônico. Isso vai fazer com que o organismo libere mais cortisol, porque o cortisol responde ao estresse para preparar a gente para lidar com uma situação mais ativa, mais estressante. Só que aí o cortisol vai ser constantemente liberado numa quantidade maior, e isso vai gerando estresse crônico. Com o cortisol maior, ele faz com que a serotonina, que é um neurotransmissor que traz para a gente um limiar de dor, por exemplo, caia,
né? Então a serotonina diminui, então o nosso limiar de dor fica maior, fica mais sensível, a gente fica mais suscetível à dor. A dopamina, que é um sistema de recompensa, começa também a cair. Outras coisas, começa a liberar citocinas, né? Agentes inflamatórios no nosso organismo. Então o organismo fica mais inflamado. Então, o estresse crônico é inflamação crônica. Você passa a estar sempre uma pessoa mais inflamada. Internamente, o seu sistema sempre está atuando dessa forma. Agora, imagina você colocar lá no seu sistema, fazer um balanço de memórias. E se você tem uma porcentagem grande de memórias que estão associadas às emoções ruins, isso vai trazer um grande dano para a sua saúde. E aí não é só saúde física e emocional, mas também relacional e comportamental. E então, internamente, vai desbalanceando todo o sistema, com processos inflamatórios, aí começa a alterar o sistema endócrino, neuroendócrino, então o sistema nervoso altera, o sistema endócrino começa a alterar, operar diferente, e isso vai gerando compensações, compensações, até que uma hora, no macro, isso começa a aparecer diferente, aí começa a dar problema no órgão, começa a aparecer pode aparecer um câncer, e aí vai. Então, a gente tem uma série de questões que vão gerar grandes problemas internos quando a gente está reprimindo as emoções. Por isso, a gente precisa tratar. Então, por favor, pessoal, se você já tem aí questões, vá buscar ajuda, vai buscar terapia, vai trabalhar isso de maneira consciente para você conseguir se expor e compreender as raízes que te impedem muitas vezes de você se expressar, de você dizer não, de você conseguir se colocar na vida. Porque reprimir emoção é você ir contra aquilo que você está sentindo. É você não querer, né? Você não dar voz para aquilo que você está querendo. E você sempre deixa o outro na frente. Sempre deixa a vontade do outro, né, sobressair sobre a sua. Né, ficar sobre a sua. Então, vá e busque terapia para já começar a te ajudar. E também busque as terapias integrativas. Então, por exemplo, o Theta Healing, a constelação familiar, que são técnicas que vão explorar muito bem essas memórias inconscientes que a gente carrega e nem sabe. Né? A gente tem um teste de cinesiologia que a gente faz, que é um teste muscular, e através desse teste a gente consegue ver se a gente está ali com uma memória inconsciente. Então a gente testa e vê o movimento do corpo. Né? Então, por exemplo, uma memória fala assim, por exemplo, eu me sinto abandonado. E aí quando a gente testa, dá que sim, né, no teste, vamos supor, dá que sim, e só que conscientemente eu não me sinto abandonado, mas quando eu vou lá e testo, o meu inconsciente reconhece que eu me sinto abandonado. Então, isso é uma memória inconsciente que precisa ser mudada. E ela vai trazer consequências se eu não mudar isso. Por isso eu falo quão é importante a gente compreender a linguagem do nosso corpo, compreender as emoções, compreender os sintomas e fazer uma mudança nisso. Isso vai trazer uma vida muito melhor, pessoal. Tá bom? Então, eu queria trazer esses dados, essa questão hoje nesse vídeo. Eu sou o Rafael Ferreira e curtam aí o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que pode ajudar, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal.